Bom dia, então, hoje são 10 de março, estamos, então, em aula remota do estágio clínico 3, e a nossa atividade, então, é a discussão do caso clínico previamente apresentado para a turma. A dinâmica, então, será o sorteio dos trios, para que, então, os alunos possam discutir e apresentar, então, o planejamento, então, que eles, então, optaram para esse caso clínico. Então, aqui está. Todos conseguem visualizar a minha tela? Sim. Então, aqui vocês têm os 15 componentes, algum dos membros do trio, com o nome, né, os 15 trios, então, e a gente vai ver, então, quem será o primeiro trio. Flávia Bernardes e sua equipe. Muito bem. Flávia, então, é a primeira. Enxergam o caso clínico? Sim. Então, eu vou deixar aqui o caso clínico, ou não sei se a Flávia e a equipe fizeram um resumo, fizeram alguma coisa, não era obrigatório, mas se vocês quiserem apresentar o planejamento de vocês e as considerações de vocês, também fica à vontade, se vocês querem compartilhar a tela de vocês. A Flávia e a equipe e o grupo estão aí? Prof, a Flávia foi que não conseguiu entrar. Tá, e quem é mais, deixa eu ver, quem é do Eu trio e a dela? Carol. Tá. A Carol Bittencourt. Certo. Alguma de vocês querem aguardar ela? A gente sorteia o próximo, pode ser? Pode ser, prof. Vou ver com ela se ela conseguiu lá. Tá bem, então. Então, próximo trio. Priscila, Eduarda e a Sara. Estamos aqui, prof. Certo, então. Vocês querem projetar alguma coisa, compartilhar conosco? Querem só falar? Não, a gente não tinha feito nada para não tem problema. compartilhar. Tá bem. Se vocês quiserem, então, que eu passe alguma imagem, vocês, então, me solicitem, tá? A gente fez um pouco, tipo, cada um meio que o seu, assim, porque a gente pensou de maneiras diferentes, então pode ser que eu responda uma coisa, mas eu fale outra, e aí a gente vai se completando, assim. Vai completando. Então tá. Tudo com vocês. Se tu quiser botar o exame radiográfico, prof. Tá. Aí a gente viu que tem uma linha radiolúcida ali na raiz e a gente suspeita que é uma fratura. Uhum. Uma linha radiolúcida aqui. Isso, aham. Tá. Eu acredito que tenha uma lesão também na região apical, porque tem uma área radiolúcida ali também. E aí tu vê rompimento também da lâmina dura, porque eu não sei se isso está certo, mas... E aí eu entendo que é uma lesão inflamatória. Certo. Que mais? Vamos falando, depois a gente vai comentar. Ô, prof, eu acho que assim, ó, que nem ele disse que ficou, que colou 3 vezes a mesma prótese, que nenhuma parava, né? E tem uma lesão lá no ápice, e tem uma fratura também radicular. Eu acredito que ele não tinha muito espaço para ter um dente ali, e que o dente antagonista, então, ficava fazendo eu não sei falar, mas tipo, esse choque nele, e por isso talvez essa lesão no periápice, e por isso talvez a fratura radicular. A gente acredita, prof, que a melhor opção de tratamento
seria a extração dessa raiz, e aí coloca uma coroa, vai para orto, e aí depois coloca um pino metálico no lugar. Daí eu pensei depois que faria a extração e aí faria o tratamento periodontal, porque ele tem uma periodontite localizada. Aí seria colocado, então, aí teria que ver as condições do paciente, se ele tem condições financeiras de fazer um implante, então eu acredito que poderia fazer um implante, porque é um único dente e, né, ou se não, colocar uma prótese parcial fixa, né, uma ponte fixa. Se ele não tiver de um tratamento mais caro. Certo. Mais alguma colocação? Eu tinha pensado em levar ele para orto e depois botar o pino, porque ele relata, né, na anamnese que já teve 3 fraturas ali enquanto ele tinha uma prótese. E a orto, que movimentação você ia desejar para essa raiz? Não, para arrumar a oclusão de todos os dentes daí. Tá. Porque a gente viu que não tá alinhado. Tá. E daí, então, você manteria a raiz e colocaria uma nova prótese? Não, eu ia extrair a raiz e aí colocar uma coroa, aquela prótese sem a raiz. Um ponto. E isso. Faltou a palavra. Ô, prof, é que se tu olhar aquela imagem que tem da oclusão dele, eu não sei se foi o ângulo da oclusão ou o quê, mas pra mim, ao meu ver, eu não vejo um espaço para ter um dente ali, então eu acredito que qualquer coisa que for colocado ali vai fraturar, né, enfim, ou vai cair, porque aquele dente antagonista ali, ele fica... Não tem espaço suficiente, tá em trauma. É isso que quer dizer? Que eu acho que, tipo assim, vai colocar um implante ou algo assim. Eu fico com medo de falar. Não, eu acho que, assim, pode ser que... Não, vocês têm que colocar o que vocês estão pensando. É que, não assim, tem o professor coloca um implante, daí ele já tem ali... Ele não tem espaço para um dente, tá? E aí logo vai fraturar ou pode voltar a ter uma periodontite. Não sei, prof. Vou falar. Eu fiquei bem confusa nesse assunto, porque podem ser várias alternativas, mas pode ser nada também, e aí eu tô... Certo. Posso intervir já, Sabrina? Já, com certeza. Tá. Bom, não sei se vocês terminaram, assim, as alternativas de vocês, ou tem mais alguma coisa que vocês gostariam de colocar? Não, prof, é isso. É isso? Bom, então, analisando, assim, a resposta de vocês, analisando o caso, analisando a radiografia, tá? Eu acho que a primeira coisa que vocês colocaram foi um diagnóstico, né, vamos dizer assim, radiográfico de fratura, tá? Eu acho que, por essa radiografia, simplesmente por essa radiografia, é um pouco precipitado a gente fazer um diagnóstico conclusivo de fratura, né? Então, o que vocês acham, assim, que a gente poderia fazer? A gente está tratando de um primeiro premolar, né, que normalmente ele, né, ou pode, em muitas situações, né, o Google pode até me dizer estatisticamente, né, qual é o percentual de presença de 2 raízes, tá? Então, eventualmente, poderia ter uma sobreposição de imagens, né? Eu tinha pensado... Como? Eu tinha pensado isso também, só que daí... Mas isso que é o legal, assim, ó, o bom é que tudo que a gente pensa, a gente coloque no papel. E falem agora, porque agora é o momento, os próximos grupos que vierem depois, mesmo que imaginarem seja alguma coisa que possa ser do outro mundo, mas coloquem, que até para a gente poder sentir de vocês o quanto que vocês estão inteirados no assunto, né, e o quanto que a gente pode colaborar com vocês, né? Então, Sara, tu falaste, né, que tu pensou nisso, né? Pena que não colocou, né? Mas já se pensou, é ótimo também, né? Já está imaginando o que poderia ser. Então, fazendo uma pergunta para o grupo, né? E não sei se os colegas também podem participar, Sabrina, não sei se Com certeza. participam das... Então,
primeiro lugar, assim, tá? O que a gente poderia fazer para se certificar ou para ter mais elementos possíveis para que a gente possa chegar à conclusão que realmente existe uma fratura aí nessa raiz? Eu acho que precisa ter uma inspeção visual. Eu vou... Em primeiro lugar isso, clinicamente, normalmente, quando existe uma fratura vertical dessa extensão, vamos dizer assim, né, que suposta fratura, né, dessa extensão, normalmente, clinicamente, a gente consegue perceber alguma coisa. Às vezes um fragmento um pouquinho solto, às vezes uma região um pouco edemaciada, né, um pouco inflamada, a gente consegue clinicamente, na grande maioria das vezes, perceber clinicamente essa fratura, tá? Mas vamos supor que seja uma fratura muito recente, que a gente não consiga perceber clinicamente, tá? Sondagem? Oi? Faz uma sondagem? Sondagem é uma das possibilidades também, já vai complementando o teu exame, né? Alguém colocou aqui, que eu estou vendo no chat, colocou uma tomografia, tá? Claro, a tomografia, com certeza absoluta, seria o exame mais conclusivo, tá? Mas tem uma coisa mais simples que talvez a gente possa fazer no consultório mesmo, né? Antes de repente, partir direto para uma tomografia. O que a gente poderia fazer para poder visualizar se são duas raízes, se uma está sobrepondo a outra? Dissociação. Exatamente, uma dissociação. Então, acho que a primeira coisa que a gente deveria fazer nesse momento, né, para ter certeza de que, vamos supor assim, vocês olharam, imaginaram fratura, certo? Bom, então vamos confirmar ou descartar a fratura. Para confirmar, eu preciso fazer, então, um exame complementar, um exame radiográfico. Pode ser uma tomografia? Pode, óbvio que sim. Mas, de repente, com uma radiografia dissociada, mesializada, a gente consegue, então, né, visualizar a presença de uma outra raiz e talvez descartar essa fratura. Né? Então, se a gente fizer uma associação de exames, né, ou seja, exames clínicos, sondagem periodontal, mais um raio-x dissociado, né, talvez a gente consiga chegar a uma conclusão de que não seja uma fratura. O que vocês acham disso? Qual é a ideia de vocês em relação a isso? Só não pode dizer concordo, concordo, podem concordar, mas argumentem um pouquinho sobre isso. Quando eu olhei a primeira vez, eu não tinha visto fratura. Eu vi, eu achava que era a raiz, talvez a palatina, né? Só que daí, conversando com as gurias, enfim, tentando entrar num acordo, enfim, aí eu aceitei que era uma fratura, só que enfim, mas daí eu realmente não fiz nenhum tratamento, nenhum planejamento pensando que fosse uma outra raiz. Eu fui direto me atirei. Foi direto imaginando uma fratura, tá. E o que fez com que vocês tivessem tanta convicção que é uma fratura, vamos dizer assim, tá? O que convenceu vocês três de que é uma fratura? A simples linha radiolúcida. Aquela linha radiolúcida, exatamente. Isso aí, nesse ponto que eu queria chegar, porque, vamos dizer assim, um diagnóstico tão radical, assim, né? Radical que eu digo de fratura. Se existe uma fratura, não tem outra alternativa para essa raiz se não extrair, tá? Um diagnóstico tão radical, ele não, a meu ver, assim, ele fica um pouco arriscado a gente fazer apenas com uma radiografia periapical, né, sem a gente ter alguma dissociação ou alguns outros exames complementares para que a gente possa, então, chegar à conclusão que é ou não. Né? Vamos imaginar assim, situações que eu já presenciei, né, e o Ricardo está aí, deve ter presenciado muito mais do que eu, os outros colegas também têm mais experiência, tá? De diagnóstico eventual de fratura, diagnóstico equivocado de fratura. Aí, no momento que tu prepara, te organiza para fazer o implante ou fazer a extração e depois fazer, né, executar um planejamento de reabilitação protética, seja com prótese parcial fixa, com implante, seja o que for, né? No momento da extração, quando tu extrai, tu observa que não era uma fratura, né? Era uma linha radiolúcida que sugeria uma fratura. Só que aí, pelo fato de não investigar, não ir adiante, né, nos exames complementares, foi feito uma extração talvez equivocada. Né? Então, isso que eu quero alertar vocês, porque para um diagnóstico, né, esse diagnóstico de fratura, não tem outra alternativa senão extrair, tá?
Fraturou nessa extensão, né, vertical, dessa forma, não tem outra alternativa, extração. Ou seja, então é o diagnóstico radical que vai levar a um procedimento absolutamente invasivo e irreversível de uma extração. Né? Então, a gente tem que se certificar muito de que realmente existe essa fratura, para não corrermos o risco de, eventualmente, né, removermos algo que poderia, talvez, isso eu estou fazendo supostamente, eu não estou fazendo especificamente em relação a esse caso, tá? Porque esse caso nós temos que discutir um pouquinho mais se essa raiz permanece ou não, porque sim ou porque não, tá? Mas eu estou falando de um modo geral, situações que pode eventualmente haver um equívoco no diagnóstico por falta de exames complementares, tá? Por uma precipitação, às vezes, no diagnóstico. Posso acrescentar um pouquinho, Braga? Claro. Levando para esse... Ricardo, pode falar. É o Rubem. Ah, desculpa, bem que eu não estou visualizando. Então, Sabrina, que aí depois tu conclui, né, que já tem. Tá. Pessoal, assim, ó, o que eu faria, né, o que eu faria diante dessa situação? O professor Braga ali já levantou uma situação muito interessante. Independente de qualquer coisa, eu tenho que estabelecer o diagnóstico. Perfeito. Antes da radiografia, da dissociação, que é fundamental nesse processo, até porque, vamos imaginar, se vocês pegarem esse paciente ali na nossa clínica, às vezes ele não tem um bom poder aquisitivo até para fazer uma tomografia. Claro que pode solicitar. Mas assim, mesmo o nosso paciente normal, tu já consegue resolver isso no próprio consultório, naquela própria consulta. Sem dúvida nenhuma, a radiografia de claro que ela é fundamental para esse processo. Tu vai ter uma tentativa de dissociar a suposta raiz. Isso que o Braga falou, né? Os dados nos dizem que em torno de 90% desse dente tem uma raiz só. Então, nós temos uma possibilidade bem grande de não ser isso. Claro que é uma questão de estatística. Mas uma outra situação, então, o que eu faria? Em primeiro lugar, eu iria utilizar os conhecimentos lá da periodontia. Eu ia fazer uma sondagem em toda a raiz, tá? Para justificar uma suposta fratura, o que eu teria? Eu teria uma profundidade de sondagem totalmente destoando não é do normal, mas da perda daquele dente como um todo. Então, com o tempo, nós poderíamos ter essa destruição maior, até porque já tem o caso de perda de prótese, uma situação que já vem incomodando esse paciente há mais tempo. Então, se ele tivesse uma fratura ali, provavelmente ele tivesse ali na mesial uma profundidade de sondagem muito maior do que as outras faces. O que não se justifica uma doença periodontal, né, no sentido de que uma doença periodontal normal, a não ser que o dente esteja mal posicionado, alguma coisa que o determine que não parece nessa radiografia, não justifica. Então, a primeira coisa, primeira situação, a sondagem geral para observar e comparar com as demais faces, para ver se existe uma discrepância muito grande do nível de inserção nessa região. Essa é a primeira situação. Vou ver se tem algum sangramento, alguma coisa, e posso utilizar algum outro expediente muito simples. Eu vou pedir para o paciente morder uma cunha de madeira, se ele conseguir, ou pressionar uma cunha de madeira, vai pressionando. Pressiona na vestibular, pressiona na palatina desse dente, para ver se, por acaso, algum fragmento desse, como o Braga falou, pode ir se deslocando. Talvez o paciente tenha um pouquinho de sensibilidade a mais quando ele tiver uma trinca nessa condição. E a radiografia de claro que ela realmente acaba te trabalhando. Uma outra situação, claro que aí vai depender muito do tempo, mas no caso de uma fratura, é muito provável que a gente também tenha uma perda óssea mais no terço médio da raiz também, porque aquilo está produzindo processo inflamatório, e aí isso pode não estar ligado totalmente ao processo periapical. Então, são essas coisas que a gente tem que ir percebendo nesse paciente. Realmente, para não ocorrer isso que o Braga está dizendo, tá? Não sei se ajudei. Sabrina? Ótimo, perfeito. Acho que é por esse lado. Os exames semiotécnicos vão compor esse diagnóstico para a gente chegar a essa, como o Braga ressaltou, é um diagnóstico fatal, né? Se a gente fizer o diagnóstico realmente de fratura, a gente precisa estar amparado para que no momento a gente não tenha como reverter esse quadro no momento que a gente indicar a extração. E realmente, quando a gente tem
algum processo, a fratura, ela gera um processo inflamatório naquela área, e uma bolsa periodontal que normalmente ela é bastante profunda e estreita, né, incompatível com a perda óssea ou a profundidade de sondagem das outras faces do mesmo dente, né, como o professor Ruben comentou. E isso também é um indício, né, de algum processo, de alguma alteração naquela face que sugere na radiografia, né. Mas o que eu ia comentar que também, às vezes, é indicado, no caso dos pacientes lá da faculdade, que eles têm um custo muito baixo da consulta, é a gente, então, fazer um acesso exploratório, que a gente chama, que a gente, então, faz um acesso cirúrgico, que é, na verdade, um descolamento de todo o tecido gengival da área, quando a gente tem todos os indícios que realmente é uma fratura. Que, então, a gente tem que estar preparado para que, se realmente se confirmar esse diagnóstico, a gente já fazer o procedimento cirúrgico de remoção dessa raiz. Mas, caso não seja, a gente, então, faz esse acesso exploratório para fazer um diagnóstico visual dessa inspeção, né? Então, a gente pode, diante do descolamento total do retalho, a gente, então, faz essa inspeção clínica diretamente observando a raiz, né? E observando, então, se quando a gente deslocar o tecido, o gengival, a gente observar a linha de fratura, ou o fragmento que solta, ou alguma outra patologia que a gente não tenha visto na radiografia, na dissociação, no exame periodontal, na bolsa, e etc, etc. Né? Então, é uma opção, se o paciente não tem condições de fazer uma tomografia, né, que vai nos dar esse diagnóstico, o veredito final, como a gente diz, né, para ajudar no diagnóstico definitivo dessa raiz, a gente, então, pode optar por esse acesso cirúrgico, né, exploratório, que a gente chama. É uma opção. Bem, tá? Sabrina, uma que eu gostaria de ver com vocês, assim, é da gente fazer o seguinte, da gente continuar discutindo um pouquinho esse caso em cima daquilo que eles disseram, tá? Isso. E depois, no final da apresentação dos 3 casos, a gente apresentar talvez outras alternativas que não tenham surgido agora, porque daqui a pouco, é que eu estou viajando aqui no que eu quero falar com eles agora, né? Tá, quem sabe a gente pede para um outro trio, a gente escuta outros. Isso, eu só queria, então, só complementar um pouquinho em relação ao que as respostas desse trio aqui, né? Alguns detalhezinhos só para complementar, né? E aí, bem isso, aí os outros se apresentam, senão daqui a pouco a gente vai colocando as alternativas aqui, né? E os outros grupos, de repente, podem ou... Fica repetindo. Né? Isso, exatamente. Tá, então, assim, um detalhezinho só que vocês comentaram, assim, da alternativa de tratamento, assim, tá? Em primeiro lugar, achei interessante quem falou sobre a questão da ortodontia, tá? Não necessariamente a ortodontia, mas vamos falar como um todo. Quem falou isso pensou numa estabilidade oclusal, isso eu acho fundamental, fundamental. Porque, quem sabe, né, a gente não tem a boca inteira aqui para analisar, tá? Mas quem sabe essas fraturas frequentes que vinham acontecendo, essa fratura, ou uma suposta fratura radicular, ou o fato desse dente estar soltando sistematicamente, né, ter fraturado talvez uma parte da coroa, não seja por uma oclusão, de repente, equivocada, né, um trauma oclusal, um excesso de carga em cima de um determinado dente. Então, eu achei muito interessante, seja por ortodontia, seja por reabilitação protética, seja pelo que for, nós temos que analisar o todo, porque talvez não seja o caso aqui desse paciente, porque eu estou vendo no cantinho aqui, mas muitas vezes o paciente vem para reabilitar um dente como esse, sem ter os dentes posteriores. Aí não adianta a gente fazer isso. A gente vai colocar um dente que daqui a pouco vai fraturar também, né? Então a gente tem que pensar no todo do ponto de vista oclusal. Achei muito boa essa colocação, né? Nem que não seja a ortodontia a solução, a alternativa, né, de tratamento, mas a visão que tu teve de corrigir a oclusão, achei perfeito, tá? Um outro detalhezinho que surgiu aí, de alternativa de tratamento, de fazer uma ponte fixa, tá? Utilizando ali o canino e o segundo pré. Eu acredito, assim, que se não houver, né, vamos imaginar assim, foi feito o diagnóstico de fratura, confirmado o diagnóstico, extraiu o dente. A partir daí, o que nós vamos fazer, né? Então, uma sugestão de vocês, desse grupo, foi uma das sugestões, né?
foi colocar, alguém falou um pino metálico, eu entendi que tu quisesse fazer um implante, né? É uma alternativa, talvez seja melhor, tá? A outra alternativa foi de fazer uma fixa do canino ao pré. Salvo por uma impossibilidade de questões fisiológicas, biológicas do paciente, né? Essa alternativa, ela não seria, nos dias de hoje, muito indicada, porque, veja bem, a gente ia mutilar um canino, falou isso como um protesista, né? Eu vivo da prótese, mas eu detesto desgastar dente, quando desnecessário, né? Então, nós iríamos fazer um preparo de uma coroa total no canino, uma coroa total no segundo premolar, para colocar 2 pilares para segurar um ponte, 2 retentores para segurar um ponte, tá? Primeiro lugar, financeiramente, isso aí talvez saia até mais caro do que o implante. Então, a questão financeira não seria uma justificativa para fazer esse tipo de prótese. Segundo lugar, biologicamente, a gente vai estar fazendo um desgaste Braga. de 2... Opa, desculpa. Não, é grosseiro meu te interromper. Não, de forma alguma. Sendo mas de eu dia... acho que, mas eu acho que tu passasse agora por um item que os acadêmicos muito pouco vivem, que é a questão financeira, né? Porque o curso de odontologia tem uma certa, né, um certo mascaramento dessa questão financeira, porque a gente trata muito com saúde, né? Saúde, dente, coisa e tal. Mas tu tratou de um fato agora que é uma vida real, que quando se faz uma ponte fixa, independente agora das questões biológicas, funcionais, e que depois tu pode, com muito mais propriedade, tratar disso, porque quando se faz uma ponte fixa, tu transfere a carga de um dente para outros 2 dentes também. Tá? Então, tu muda questões funcionais, por mais linda e mais bem ajustada que ela seja. Mas a questão financeira, que às vezes as pessoas dizem, mas o implante é caro. Tá? O implante já foi algo tão exclusivo, tão único, que tinha um valor bastante alto. Só que hoje, quando tu desgasta 2 dentes vizinhos e tem que pensar em uma ponte com 3 dentes provisórios, e que depois tu vais ter 3 dentes metalocerâmicos, por exemplo, metalocerâmicos, que o laboratório de prótese onera em 3 dentes, não é porque ele perdeu um só que, né? Então, com a frieza dos fatos, hoje, tu tocaste muito bem. O implante é capaz de ser mais vantajoso financeiramente, além de outros aspectos funcionais, biológicos, de preservação, do que uma ponte fixa. Desculpa te interromper, mas é que a gente passa, às vezes, né, meio por alto, e eu noto que nessas disciplinas clínicas verdadeiras que a gente está saindo, né, daqui a pouco o aluno está saindo, a gente tem que tocar nesses pontos que parece meio chato, meio feio de falar, mas eles precisam saber. Não, obrigado, Eduardo. Obrigado, porque é bem isso. Às vezes a gente está na empolgação da explicação aqui, passa alguns detalhes como esse, né, da questão que eu citei, a questão financeira, mas não entrei muito em detalhe, e o Eduardo complementou perfeitamente. Eu te agradeço, né? Então, né, complementando isso que o Eduardo falou, seria um custo de 3 dentes, né? Ao invés do custo de um implante e um dente. Sem citar valores aqui, para a gente não entrar em detalhes, assim, particulares, tá? Mas o custo de 3 dentes, de um modo geral, vai ser maior que o custo de um implante e um dente sobre esse implante. Então, né, complementando isso que o Eduardo falou, né, provavelmente, do ponto de vista financeiro, ainda seria mais barato um implante, tá? Segundo lugar, tá? A gente sabe, eu faço prótese há muito tempo, e como eu falei, vivo da prótese, pago minhas contas com prótese, mas sei das limitações. Não existe trabalho que é eterno, não existe trabalho que é para sempre, tá? Dependendo, às vezes, da oclusão, dependendo do cuidado do paciente, eventualmente pode falhar num desses 2 retentores, num desses 2 pilares, tá? E se nós tivermos uma falha nós vamos comprometer os 3, porque é uma ponte fixa, que os dentes todos estão unidos, tá?
Então, podendo evitar esse tipo de situação, a gente evita sempre ao máximo, tá? Antigamente, era a única alternativa que a gente tinha. Logo que surgiram os implantes eram extremamente caros, muito caros mesmo. Também era uma alternativa, às vezes, inviável financeiramente, mas hoje em dia, como o Eduardo falou, né, talvez, do ponto de vista financeiro, além das questões biológicas e tudo mais, do ponto de vista financeiro, seria mais em conta ainda fazer um implante e uma prótese. Bom, então eu fiz só essas Braga, Opa, Ricardo, aí, fala, cara. tudo bem? Claro. Não, é só para complementar essa colocação do Reston e tua, eu acho que o custo biológico de desgaste de um canino rígido, né, como tu falasse, é muito maior do que o custo da cirurgia para colocação de um implante, né? Mesmo tu não querendo tocar em valores, como a gente está falando de paciente da faculdade, seria interessante colocar para os alunos que ali na faculdade a colocação de um implante está em média R$300. Nos cursos de especialização, até se quiserem fazer na graduação. Então, é um valor muito baixo, né? Comparado a uma prótese fixa de 3 elementos, né? Exato. Mesmo usando os valores da faculdade, né, cara, então, para colocar números, né, um elemento ali na faculdade custaria em torno de, vamos botar aí, 350, talvez R$400, tá? Então, nós gastaríamos 4 vezes 3, 1.200, né? Enquanto que colocando um implante e uma prótese, nós gastaríamos talvez 800, né? Então, então vocês podem imaginar isso em números da faculdade e agora imaginem isso no mercado, né? A gente um dia pode até, né, tendo oportunidade para isso, falar sobre valores, sobre custos. É bem importante, talvez, até o final do curso, vocês terem alguma noção em relação a isso, que eu acho muito importante. Mas, nesse momento, fazendo essa comparação, né, dos custos da faculdade e extrapolando isso para uma situação clínica de consultório, vocês podem ver, então, que na proporção e no custo final, o implante ainda sai mais em conta. Além do fato de que um canino, gente, vocês devem lembrar bem, espero que lembrem, tá? E eu tenho certeza que vocês vão lembrar, porque fui eu que dei essa aula. Se vocês não lembrarem, eu vou ficar chateado. Mas o canino, ele é responsável pela guia canina, vocês se lembram disso, né? Pela desoclusão, praticamente, da arcada toda, né? Então, o preparo no canino pode nos levar, eventualmente, a cerâmica é um material extremamente duro, né? Então a gente pode, eventualmente, influenciar em uma guia que, eventualmente, já esteja estável ali. Bom, para finalizar isso, porque senão eu até falei para a Sabrina ontem, Sabrina, se eu me estender muito, tu me corta, porque às vezes a gente entra num assunto e acaba caindo no outro. Então, só para finalizar, tá? Essa observação que a gente fez, as observações que a gente fez, foi em cima do planejamento que foi apresentado aqui, ou seja, o planejamento aqui foi fratura e solução protética. Então, está diagnosticada a fratura dentro do tratamento de vocês, tá? A gente, então, colocou as possibilidades de diagnóstico e as possibilidades de tratamento dentro do caso que você citar. Não necessariamente os próximos grupos tenham que optar por extração ou colocar implante, seja o que for. Vamos ver as alternativas de cada um. Tá? Isso aí, Sabrina. Perfeito. Vamos lá. Então, para o próximo. Para a próxima. Onde eu estou aqui? Para que eu cliquei aqui errado. Stellen. Quem mais? Vamos lá. Quem é o grupo da Stellen? Stellen, Natália, Tainara. E aí, meninas? O que vocês...
A gente gostaria que vocês comentassem com o grupo. Na verdade, a gente não quer resposta, né? A gente tem esse momento para isso, para vocês também terem um momento de falar no grupo, de desenvolver essas habilidades, até para vocês treinarem para o TCC, né? Vergonha? Por que alguém não pode comentar essa resposta de vocês? Então, a gente pensou bem parecido com o primeiro grupo, né? Como a colega já tinha comentado. Uhum. A gente pensou em fazer os exames semiotécnicos e no matomo, né? Para ter a confirmação real. Mas, num primeiro momento, a gente pensou realmente que fosse uma fratura. E aí, depois, a gente também pensou na ideia de colocar um implante. Uhum. Né? Mas tudo depende do financeiro do paciente, da questão financeira. E a gente pensou bem parecido, a gente foi bem por esse caminho mesmo, de raciocínio do caso. Até porque a gente achou que na anamnese tinham poucas informações, então a gente ficou pensando, e se isso, e se aquilo? E daí essa foi a resposta que a gente achou que fechava mais com as informações que a gente tinha. A gente até estava pensando numa hipótese se no exame radiográfico não fosse fratura de raiz, né? O que a gente faria também? A gente chegou a pensar para esse lado também. E aí, o que vocês optaram? Se não fosse fratura... A gente chegou a comentar sobre pinonúcleo, uma opção. Só que a gente não sabe também o que tinha antes, naquele dente. Tá, bom. Vamos então pedir uma opinião de um outro grupo? Pode ser, Braga? Claro, claro. Pode. Tá, então vamos pedir ajuda. Vamos lá. Ananda. Oi, prof. Eu sou do grupo da Nanda também. A gente pensou a mesma coisa também, praticamente. De ser uma fratura também. Ananda, quer falar mais alguma coisa? Posso falar? A gente nem cogitou a hipótese de não ser fratura. Ano passado, na clínica, a gente teve uma paciente com um caso bem semelhante, assim, a prótese dela caía e ela não sabia o porquê, e não segurava, assim. E a gente fez uma radiografia, a radiografia era bem semelhante à do caso. Então, a gente meio que foi certeiro, assim, que era, né, uma fratura. E aí já fomos para exo e o implante ou a prótese, porque não tinha noção nenhuma de valores, né, não sabia que toda a questão. Então, a gente pensava que a prótese pudesse ser mais em conta para o paciente. Ficou nessas duas opções. Algum dos trios teve uma outra opinião, outro planejamento que queira colocar? Ô, prof, assim, ó, eu até, a gente tinha feito um segundo planejamento, caso não fosse extração, que a gente notou que, de repente, o que a gente faria? A gente notou que talvez, estivesse sempre fraturando esse dente ou caindo, que era a queixa principal do paciente, né? É que no ano passado a prótese caiu 3 vezes. De repente, seria pela questão de ou ele está violando o espaço biológico, uma coroa clínica muito curta, diminuída. Então, o que a gente chegou à conclusão de que a gente deveria ter feito, de repente, um aumento de coroa clínica para um melhor acesso, e aí, então, fazer essa coroa novamente. Isso foi o que a gente pensou como uma segunda opção, no caso, sabe? É uma opção a ser discutida. Sabrina, não sei se tu quer chamar mais alguém, qual é a dinâmica que tu queres aí? Sabe, podemos ter alguém mais quer
Vamos Alguém lá? gostaria de dar mais uma opinião ou em cima desse diagnóstico? Ô, prof, eu queria saber que tipo de prótese que o paciente tinha antes, porque eu ainda não entendi, porque pelo que eu vi, não tem tratamento de canal nessa raiz, né? Não dá para ver, pelo menos. Aí um pino intrarradicular não teria ali, anteriormente. Eu também fiquei com essa dúvida, Josi. Bem, exatamente isso. Vamos mais uma ou vamos discutir isso? Vamos mais uma e depois a gente... Daí eu acho que a gente discute, eu já anotei algumas coisas aqui para a gente conversar, né? Do ponto de vista da prótese. Felipe. Oi, prof. Eu acho que o meu grupo também pensou a mesma coisa. Se fosse uma fratura, faria a extração, colocação de implante, ou se não fosse fratura, se fosse a outra raiz desse dente, talvez um pinonúcleo. Mas foi por aí também. Ok. Bom, deixa eu fazer uma perguntinha, então, assim, de todos que estão presentes aí, tá? Alguém fez algum diagnóstico e tratamento diferente desses, de diagnóstico de fratura e implante, ou diagnóstico de fratura coronária e depois necessidade de aumento de coroa e pino? Alguém fez algum diagnóstico diferente desse? Nós fizemos o do aumento de coroa clínica, né, que eu coloquei como uma segunda opção. Sim, mas aí depois tu complementarias com um pino núcleo e uma coroa, seria isso? Não sei se foi Poderia esse ser, sim, para melhor retenção e estabilidade, né? Gostei da palavra poderia. Se poderia, é porque poderia ser outra coisa também. Então, a gente vai discutir daqui a pouquinho. Mas a tua ideia a ideia do grupo de vocês, nesse caso específico, era essa? Qual seria uma solução reabilitadora aqui nesse caso? Do ponto de vista do grupo de vocês aí, Patrícia. Há uma ideia para reabilitar? O que a gente colocou segunda opção seria fazer reabilitar com uma coroa, que nem ele estava reabilitado, só que, claro, fazendo a questão ali do aumento clínico para dar um melhor suporte. Certo. Prof, inicialmente, a primeira vez que eu olhei ali a radiografia, eu tinha visto como se fosse uma lesão, aquele espaçamento que tem ali no ligamento. Aí, a primeira coisa que eu tinha pensado, de repente, fazer uma endo, de colocar um pino, não sei se daí de fibra de vidro ou um pino núcleo, a gente comentou sobre isso também. Aí, depois, conversando com as gurias também, daí foi falado sobre a fratura. A gente também mudou de opinião, e daí fez baseado em cima da fratura, né? Mas, inicialmente, eu tinha pensado como uma lesão e depois fazer uma endo, no caso. Aí eu pensei a mesma coisa que a Josi tinha comentado, não entendi o tipo de prótese que ele tinha, porque ele não tem endo ali, né? Não tem endo. Aí eu não Isso talvez tenha sido o grande problema, né? Isso. Dessa questão. Eu estava pesquisando bastante sobre a colocação de um pino núcleo, porque ele precisaria dos dois pelo pouco de coroa que ele tem, mas ele tem uma raiz extremamente curta, ele tem pouquíssima coroa, então ia ser bem difícil de pensar que valeria a pena manter esse dente também com um pino núcleo, porque a chance de fratura futuramente poderia ser grande pelo tamanho da raiz, pela quantidade de coroa que não tem para suportar a carga. Não sei. Muito bem, muito bom. Não sei se mais alguém quer fazer algum comentário antes da gente partir para as alternativas. Eu posso seguir, Sabrina? Tu quer falar alguma coisa? Sim, não. Tá. Então, assim, algumas coisinhas que eu acho que é importante da gente conversar aqui, tá? Em primeiro lugar, assim, tá? Eu acho que aquela linha radiolúcida foi o grande viés de confundimento. Né? Eu acho que levou grande parte de vocês a imaginarem uma fratura, né? E já
partirem, talvez, para um diagnóstico um pouco mais radical e para uma solução mais radical em função do diagnóstico da fratura, tá? Estou falando nesse sentido, não estou falando nesse momento do tamanho da raiz, do comprimento, que a gente vai falar mais daqui a pouquinho, tá? Então, o que eu acho, assim, que é bom a gente conversar, e nós estamos no momento disso, né, que talvez tenha faltado um pouquinho só para todos os grupos onde citaram, assim, como já praticamente certo uma fratura, ou foram induzidos a pensar numa fratura, faltou, então, um pouquinho mais de critério para isso, né? Ou seja, a gente tem exames, né, como a gente falou até agora, né, que nos ajudariam. A tomografia, claro que a tomografia nos auxiliaria, não tem dúvida nenhuma, mas talvez mesmo antes do hematomo, a gente já poderia confirmar ou, eventualmente, descartar essa fratura, né? Como a gente falou, uma radiografia, uma distorção, né? Uma mesialização ou dissociação, né, que tu falaste antes, ou com uma sondagem exploratória, né? Ou com um detalhe, né? Uma série de situações, de procedimentos prévios que a gente deveria de ter antes de diagnosticar uma fratura, tá? Então, eu acho que vocês foram muito focados nessa questão da fratura e já, vamos dizer assim, eliminando esse dente em função da fratura, tá? Eu acho que foi a Nanda que falou de uma questão de uma fratura, né, Nanda, que falaste de uma fratura que vocês diagnosticaram e uma imagem muito semelhante a essa, né? Sim, foi eu. Provavelmente, eu não me lembro do caso, não sei se você estava junto ou não, mas provavelmente esse dente deveria ter algum pino, né? Quando vocês deveriam ter uma coroa e um pino. Que essa é a maior causa das fraturas, assim, de coroas em pino, tá? Não sei se você vai te lembrar do caso em si, né? Dificilmente um dente tem uma fratura vertical, extensa como essa, sem que ele tenha um pino dentro, ou que ele tenha alguma coisa que faça uma alavanca para fraturar essa raiz. Não sei se ficou clara essa colocação, tá? Então, a tua analogia que tu fizeste daquela situação era uma situação muito específica e muito peculiar, provavelmente de um dente que já tinha um pino. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho, né, porque as imagens radiográficas, elas podem ser semelhantes, mas com diagnósticos e com situações clínicas, situações diferentes, né? Então, a gente pode ter uma ideia, né, se basear em casos, óbvio que sim, devemos, né, mas não deve ser determinante o fato de algo ter sido parecido com o que temos hoje, entendeu, Xanana? Não é uma crítica, mas, assim, uma colocação, apenas para a gente avaliar e procurar ser bem criterioso nessa questão de qualquer tratamento que venha a ser um pouco mais radical, né? Como a gente falou, que é uma extração e colocação de uma reabilitação, seja com implante ou com ponte fixa, seja o que for, tá? Então, isso que eu queria enfatizar, a questão talvez no equívoco, na precipitação, vamos dizer assim, do diagnóstico de fratura, certo? Bom, uma outra coisa que a Josi levantou, tá? Bom, primeiro vamos assim, ó, vocês estavam discutindo, a Josi levantou, e eu acho que a Patrícia também levantou essa questão, que eu acho que é super importante. Por que essa prótese caía sistematicamente, né? Vocês chegaram à conclusão, viram, dá para ver, dá para observar que não tem pino núcleo ali, né? Não tem nenhum tipo de pino ali, né? Tem um remanescentezinho coronário pequeniníssimo, muito pequeno, né? Que não teria condições de segurar nenhuma coroa. Então, provavelmente, tá, olhando essa imagem, a gente pode chegar a algumas conclusões. O que vocês acham, assim, vamos tentar ouvir um pouquinho de vocês, assim, o que vocês acham que segurava uma coroa ali em cima desse remanescentezinho ali? Alguém tem alguma... Como é que nem tu falaste, tu pensou bastante, né? A Kelly também pensaram bastante, Estéreo, o pessoal pensaram bastante no como é que esse dente, como é que existia um dente ali que caiu 3 vezes, né? O que vocês acham que pode ter acontecido? Vocês acham que o toquinho que está ali poderia segurar algum dente? Ô, prof, talvez o próprio dente dele era o preparo e ele tinha a coroa. Exatamente. Não sei explicar exatamente. Eu imaginei isso também. Daí, no caso, fraturou a primeira vez, eu pensei também. pouco, aí depois mais um pouco, e daí até fraturar a nível cervical ali, aquele preparo que ele tinha do próprio dente. Isso aí, ontem eu e a Sabrina, a gente estava trocando uma ideia sobre o caso, né?
E exatamente isso que a gente gostaria de ouvir de vocês, né? Ou seja, vocês pensaram, né? Vocês ficaram imaginando, olhando aquele toquinho ali, não, mas isso ali não tem, é impossível aquilo ali segurar algum dente. Bom, o que a gente pode concluir? Esse é o legal do exercício, né? Que a gente pode viajar no raciocínio, né? Bom, esse dente caiu 3 vezes, tá? Na primeira vez ele ainda não fraturou. Então, o que poderia ter? O próprio dente ser o preparo, como falasse, a gente chamava de munhão na minha época, né? Ou seja, o próprio dente era o preparo, era o núcleo, vamos dizer assim, né? Provavelmente era um dente que não tinha retenção, um preparo que não oferecia retenção suficiente, tá? Olha a minha viagenzinha aqui, né? Mas dentro daquilo que vocês mesmos me responderam, tá? Então, ele caiu uma, caiu duas. Na terceira vez, o dentista cimentou esse dente, deixou o dente eventualmente alto, né? E aí, o paciente, numa mordida um pouco mais, assim, mais forte, mais pesada, acabou, então, fraturando esse dente a esse nível da coroa. Entenderam? Kelly, Josi e pessoal que tá Sim, sim, sim. Tá só em nível de coroa, né? Não entrando em raiz. Não entrando em raiz. Porque, assim, ó, o que a gente estava pensando? E realmente, assim, é algo para a gente pensar mesmo, para a gente viajar, né, primeiro nas possibilidades ou nos diagnósticos, assim, do porquê que chegou a esse ponto e por que caía 3 vezes. Bom, se caía 3 vezes, provavelmente não foi na primeira vez que fraturou. Então, se ele caía 3 vezes, é porque faltava retenção, né? Então, quando falta retenção, isso tenho certeza que vocês se lembram bem, né? Quando falta retenção numa coroa, provavelmente é porque o preparo, né, não está adequado, né? E, eventualmente, nessa última cimentação, houve algo anormal, além da questão da falta de retenção, que fez com que tivesse uma carga maior do que a resistência desse dente e ele fraturou. Certo? Ali tem gengiva invadindo em cima do eu dente? coloquei que ele invadiu, teve violação do espaço biológico. Certo, tá. Tranquilo. Aí nós vamos entrar no outro ponto agora, né? Que seria, então, as alternativas de tratamento. Primeiro, a gente tentou achar uma causa para isso, certo? Eu imaginei que a causa seria essa. Eu não sei se alguém imaginaria outra coisa, mas eu fiquei contente porque essa imaginação que eu tive partiu de vocês, tá? Ou seja, coincidiu com a minha. Mas se alguém tiver alguma outra alternativa aqui, ou alguma outra sugestão do porquê que esse dente caiu 3 vezes, né, alguém poderia dizer assim, não, era esse toquinho que tinha e o cara tacava ali um cimento e o dente caía. Né? Nossa, é terrível se foi isso, né? Mas, de qualquer forma, seria uma alternativa. Não sei se alguém teria alguma outra ideia do porquê que esse dente caía com frequência e não tinha nenhum pino. Alguém teria alguma ideia diferente dessa? No caso, também daria, o que eu pensei, de repente daria para moldar também, para fazer um modelo depois, para ver se estava tendo, se a oclusão estava batendo, se depois tu iria fazer algum desgaste para ajustar essa oclusão. Certo. Fora da boca. Perfeito. Só que aí já parte mais pro tratamento propriamente dito, tá? Que eu acho que está muito correto. A gente tem que fazer um modelo de estudo até para analisar a oclusão. Alguém levantou antes, né? Que faria uma ortodontia ou faria algo para corrigir a oclusão. Imagino eu que falou isso pensando em dar uma estabilidade oclusal. Porque, bem, como tu bem falaste, Kelly, se a gente simplesmente, né, vamos supor assim, tá? Eu ainda não falei que esse vai ser o tratamento, tá? Nós vamos supor que a gente chegue à conclusão que colocar um pino núcleo ali, fazer uma coroa, isso é simples, tá? Mas, quem sabe não foi um trauma oclusal que causou essa fratura. E aí a gente perpetua esse trauma agora em cima de uma coroa com pino. Aí sim, gente, aí sim, eu poderia dizer que eu tenho quase certeza, né? Uma coroa, numa raiz curta como essa, um pino, né, que vai comprometer parte da resistência dessa raiz, tá? Com trauma oclusal, certamente, mais adiante, vocês fariam um diagnóstico correto de fratura, tá? Então, isso aí que ele está muito certo. Em primeiro lugar, a gente teria que fazer uma avaliação, fazer um modelo de estudo tranquilo, tá? Mas isso seria já na parte do tratamento. Então, vamos chegar à conclusão, assim, que as possibilidades de ter soltado esse dente seria em função disso. Primeiro, um eventual preparo
talvez tenha retenção, e depois, no último momento, algum trauma oclusal que eventualmente ocasionou a fratura a esse nível. Certo? Conseguimos fechar nesse... Mas a primeira fratura, será que essa fratura aconteceu nesse nível ou ela foi quebrando aos poucos? Isso é impossível. Isso é impossível da gente saber, porque o paciente, vamos supor assim, tá? O paciente chegou no nosso consultório hoje, com essa situação, tá? E ele disse, Josi, doutora Josi, já caiu 3 vezes esse meu dente aqui. Tu não tem como, tu não tem parâmetros, não tem nada para poder concluir que essa fratura já vinha sendo feita, acontecendo aos poucos, entendeu, Josi? Se tu fosse o dentista que tivesse feito o preparo, tivesse acompanhado, tivesse feito as primeiras cimentações, aí sim, aí tu poderias talvez chegar a essa conclusão. Tá? Mas nesse momento, como ele chegou aqui, a gente não tem como eu queria dizer como que aconteceu a primeira fratura, se foi uma pancada, se foi um... Não descreve, ele não relata. Ele só relata que ele caía, o dente caiu algumas vezes, né? E nessa última voltou com essa fratura. Né? Então, os motivos que ela comentou foi o que o Braga já comentou, que provavelmente a primeira decimentação tenha sido por quê? Porque em função, talvez, de um preparo inadequado, menos retentivo, e isso levou a primeira, talvez, né, hipóteses, né? Então, para a gente prevenir que a gente caia nesse erro, né? Eu acho que é isso que ela quer saber. O que a gente pode fazer para evitar que aconteça isso conosco, né? Então, assim, a primeira decimentação talvez tenha sido, como tu já colocaste, a questão de um preparo inadequado, não tão retentivo, que levou a primeira, que depois fraturou, que levou a última fraturada a esse nível. A gente não, como tu colocaste, não sabemos, mas ela quer, acho que é isso que eu entendi, né? Em função de prevenir que a gente não repita esse erro, né? Prof, na região periapical tem uma lesão? Aparentemente sim, né, Rubem? Dá uma olhadinha, né? Mas aparentemente sim. Não. Sim, em termos radiográficos, sim, né? Isso. Parece, simulando. Aí entra de novo aquela questão que a gente falou. Se tiver uma dúvida, a dissociação ajuda bastante isso, né? Mas a princípio parece que tem. Parece que nós temos uma lesão. E aí realmente fazer a percussão direitinho, fazer a digitação apical naquele local ali ajuda a ir tentando esclarecer isso, tá? Bom, vamos, só para a gente não perder a nossa linha de raciocínio da prótese, depois a gente faz uma avaliação mais ampla da questão endodôntica e tudo mais, assim, só para não perder o nosso raciocínio das alternativas reabilitadoras, tá? Bom, gente, então, nós conseguimos chegar numa hipótese, né, de que esse dente soltava por determinados motivos, tá? E na última vez ele fraturou, chegamos a essa conclusão, supomos, né, é uma hipótese, tá? Chegamos à conclusão também de que não é uma fratura, tá? Fizemos um exame radiográfico complementar, sondagem, seja tomo também, o que for, e chegamos à conclusão que não é uma fratura, certo? Bom, a partir daí, então, quais seriam as alternativas reabilitadoras? Assim, algumas sugestões já surgiram, né? Mas a gente pode discutir mais, assim, o que então, os grupos, né, que falaram de colocação de pino e coroa e tudo mais, como seria a sequência disso? Vamos ver. Quer que eu sorteie? Alguém... tá? Desculpa, Sabrina. Alguém vai falar? O que eu sorteio? Tanto faz. Kelly. Oi, prof. Oi. Fala aí o que tu farias nesse caso, tá? Sendo que o diagnóstico, não se confirmou o diagnóstico de fratura, tá? Não tem fratura. Pois é, então eu só tinha pensado no caso fosse uma fratura que fazer. Eu não cheguei a pensar em outra coisa. Então vamos pensar juntos. Vamos pensar juntos, tá? Vamos pensar juntos. Não tem fratura.
tá? Tá. Primeiro lugar, tá? Eu não vou entrar na questão, tá, Rubi e Sabrina, na questão endodôntica nesse momento, tá? Vamos imaginar aqui. Obviamente, vamos fazer a endo, certo? Sim, certo. Obviamente, nós vamos ter que recuperar o espaço biológico, porque se a gente olhar assim nas proximais, ali a gente vê pequenas saliênciazinhas de remanescente coronário, talvez, que são muito fininhas, e essas saliênciazinhas, elas vão ter que ser eliminadas, porque senão, eu ia apontar aqui, mas senão elas vão fraturar, elas não vão servir de retenção para nós, ou seja, nós vamos necessitar também de um aumento de coroa clínica, tá? Mas, então, feito o aumento de coroa clínica, tá? Feito a endodontia, nós estamos com o dente pronto para reabilitar, certo? Certo. E aí, o que a gente pode fazer? Vamos trocar ideias aí. Tranquilo, fiquem bem à vontade, falem o que vocês bem entenderem, assim, tá? Sem nenhum tipo de constrangimento. Nós estamos aqui para isso, para a gente... Talvez a gente vá falar, eu vou eventualmente falar alguma alternativa aqui que vocês talvez vão questionar, e é isso que é o bom, né? Eu pensaria na colocação de um pino núcleo, prof. Tá? Esse pino núcleo, de metal ou de fibra? Metal? Tá, certo. Pino núcleo metálico, certo? Beleza. E depois uma coroa em cima, é isso? O de fibra de vidro também poderia ser indicado, porque ele ali o 14 ainda tá numa região estética, né? Tipo, isso, bom, vamos E a cerâmica, em relação ali ao material para coroa, poderia ser um silicato ou uma zircônia para durar mais? Bom, qualquer material restaurador, qualquer material, tá? Pode ser metal, cerâmica, pode ser zircônia, pode ser leucita, pode ser qualquer material de cobertura, não tem problema nenhum, tá? O que nós temos que discutir é um pouquinho antes, tá? E é justamente por isso que eu provoquei essa questão do pino, tá? Obviamente que nós vamos ter que ter um retentor intraradicular, né? Que é o pino núcleo, obviamente, tá? Então, para isso, nós teríamos duas alternativas, um metálico e um de fibra, tá? O que a gente observa nessa raiz, se der para voltar ali na radiografia, isso, tá? Quantos milímetros tem essa raiz? 9. 9 milímetros. Provavelmente a gente vai perder mais um pouquinho, principalmente nas proximais e um pouco na lingual, tá? Talvez tenha algum pouquinho de tecido cariado pela radiolucidez ali, né? Então, vamos supor que a gente chegue a 8 milímetros, certo? Vamos fazer a obturação do conduto em toda a extensão, até o ápice, tá? Para poder ter mais remanescente. Bom, quanto que a gente vai ter que desobturar desse conduto para que a gente possa colocar um pino núcleo metálico fundido? Tem que deixar no mínimo 3. No mínimo 3. Se nós tivermos 8, quanto que sobra de conduto para colocar um pino? 5. Muito pouco. E teria que ser 2/3 da raiz? Isso é a regra, tá? Isso é a regra, mas é nesse ponto que eu quero chegar, é o ponto da discussão, tá? Quanto que a gente teria de altura de coroa, em média, de um premolar? Vamos imaginar 8 milímetros, tá? Certo? Então, nós teríamos uma coroa de 8 milímetros para um pino de 5, certo? Claro que a gente poderia usar os dois condutos, mas mesmo assim, né, uma coroa de altura de 8 milímetros para um pino de 5, já fica totalmente fora da regra que nós conhecemos, tá? Bom, abre um parênteses aqui. Em primeiro lugar, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Tá bem claro isso, gente? Sim. Tá claro, né? Vocês concordam, lembram bem da aula, acho que foi até o Alexandre Gerson que deu para vocês essa aula, né? De pino núcleo. Então, que a gente tem que ter as proporções, né? Porque se a gente desobturar demais, existe o risco de contaminação cérvico-apical, né? E uma série de outros inconvenientes. Se desobturar de menos, vai ter menos altura de pino. Na melhor das hipóteses, nós vamos ter 5 milímetros de comprimento de pino.
tá? O pino metálico fundido, ele tem um módulo de elasticidade, vamos dizer assim, ou seja, ele é muito mais duro, tá? Do que a dentina, propriamente a dentina, tá? Ele se distorce, ele deflete, ele flexiona menos que a dentina. O pino de fibra de vidro se deflexiona um pouco mais que a dentina. Então, o que acontece, tá? Se houver uma carga muito grande sobre esse pino, tá? Talvez haja um risco maior de fratura dessa raiz, que nós vamos ter um pininho curtinho, tá? Isso é uma coisa. Segundo lugar, pouca retenção. 5 milímetros é pouco de retenção para uma coroa de 8. Então, está começando a ficar complicado colocar um pino aí, certo? Está começando a ficar complicado. Então, assim, uma das alternativas, tá? E aí, se o Restão estiver por aí, o pessoal, tá, puder opinar, tá? Uma das alternativas, tá, restauradora, que a gente pode discutir e considerar também, seria o seguinte: colocar pinos de fibra, tá? Que teriam, vamos dizer assim, do ponto de vista da compatibilidade com a flexibilidade da dentina radicular, seria mais compatível, tá? Pinos de fibra, a gente pode depois discutir sobre reembasado ou não com resina, mas um pino de fibra, que vai ser aderido a essa dentina, tá? E sobre esse pino de fibra, pessoal, ao invés de fazer uma coroa, fazer uma reconstrução com resina composta. Agora sim, né? Agora caiu os butiá do bolso, como se diz, né? E se o Restão estiver aí e quiser me criticar, fica bem à vontade, tá? Por que eu estou falando isso, gente? Por que eu estou falando? Porque nós vamos entrar numa situação limítrofe, tá? Aliás, muito aquém do limite. Nós vamos ter uma coroa de 8 milímetros para um pino de 5. Risco de fratura, risco de soltar, riscos que nós temos que discutir com o paciente se vale a pena correr. Então, em primeiro lugar, a gente discutiria com o paciente: olha, a tua situação agora, para colocarmos uma coroa, ela é arriscada. Daí o paciente pode dizer: eu quero correr esse risco. Como eu corro o menor risco, mas eu assumo o risco, tá? Então, uma das maneiras que teria, em primeiro lugar, o paciente precisa dizer o seguinte para nós: olha, eu não quero correr nenhum tipo de risco. Então, eu aconselho a gente fazer extração e colocar um implante, certo? E mesmo assim teria riscos, mas o risco diminuiria. Porque para colocar uma coroa tão desproporcional ao tamanho do pino, eu acho que a gente estaria correndo um risco muito grande aí de ter insucesso nesse caso, certo? Então, uma alternativa a isso seria uma restauração, uma reconstrução com resina em um pino de fibra. Por que a gente faria um procedimento que seria mais conservador, né? Menos, de um custo talvez um pouco menor para o paciente, para que ele possa, então, correr um risco sem investir tanto, tá? Isso é uma maneira de pensar, tá? Bom, podemos também, então, fazer a colocação de um pino, seja ele metálico fundido ou um pino de fibra, e aí colocar uma coroa sobre esse dente, mas sabendo que nós vamos correr um grande risco, tanto de fratura como de soltar. Obviamente, aqui, né, pessoal, que eu estou falando, qualquer tipo de procedimento restaurador, seja uma resina, uma restauração, uma reconstrução com resina, seja uma coroa com pino metálico fundido ou com pino de fibra, a condição oclusal, ela é sine qua non, ou seja, ela é totalmente dependente, né? Nós não podemos fazer nenhum tipo de trabalho restaurador sem analisar a oclusão desse paciente, tá? Então, é esse tipo de raciocínio que eu queria discutir com vocês, né? Eu deixei essa ideia aqui, essas 3 alternativas, né? Sendo que 2 alternativas de bastante risco. A alternativa da resina também tem risco, mas talvez menor, tá? E a alternativa talvez mais segura, né, se a gente analisar todo o contexto, seria eventualmente uma extração e colocação de implantes, tá? Então eu queria ouvir de vocês, assim, né, Sabrina, não sei se estou no caminho certo, né? Se é essa a ideia, tá? Eu queria discutir, então, com vocês o que vocês acham dessas alternativas, né? Sim. Não só os grupos que participaram, mas todos os alunos, ou de repente, Sabrina, se quiser dar uma sorteada também, de novo, não sei se era essa a ideia, Sabrina, que tu tinha, né, de a gente fazer a discussão. Não, acho que sim, acho que... Vamos lá. Já foi, o Felipe. Vou pegar alguém que não foi. A Josi já falou, mas gostaria de falar? Vai lá, Josi. Eu sou igual o Prof. Braga, não dá para deixar falar. Obrigado. Em parceria.
Isso foi elogio ou foi crítica? Foi um elogio. Só que a gente não sabe parar, né? Mas tudo bem. É verdade. Eu, no meu ver, das 3 opções que o professor passou, se fosse fazer, eu faria a última, que seria a opção da resina, que eu acho que tem menos riscos de fratura radicular, mesmo assim assumindo o risco, mas com menos custo. Eu acho mais viável, mais sensato, mas enfim, né? Quem sou eu? Claro, sempre deixando claro, né, pessoal, sempre deixando claro que não é colocar uma resina em cima daquele coto que ficou ali, daquele pedacinho que ficou, não. É endodontia, aumento de coroa clínica e um pino de fibra, né, com um núcleo de resina, e sobre isso fazer, então, uma coroa... Sim, professora, eu entendi. Não vamos só colocar um pouco de resina em cima e deu. Isso, só para ficar claro, perfeito. Não, sim. Ô, prof. Fala, Sam. Não, é que quando eu vi esse caso, eu pensei muito na minha mãe, porque ela utilizou o aparelho agora, depois de mais idade. Ela começou a usar com uns 49, mais ou menos. E, tipo, ela precisava colocar implante. Então, essa movimentação ortodôntica foi justamente para conseguir espaço para colocar os implantes e não ter que fazer uma prótese, enfim. E aí, quando a gente chegou no assunto de aparelho ortodôntico lá no nosso grupo, foi por questão da oclusão, porque se tem o risco de fraturar qualquer outro material para fazer... qualquer outro material, enfim. Tipo, a gente vai arriscar colocar uma resina ou uma prótese ali para ela futuramente fraturar e tu... Não sei, acho que eu primeiro ajeitaria a oclusão dela para depois pensar em um tratamento reabilitador. Eu realmente não sei. Mas talvez, Não, Sara... eu acho que... Opa, desculpa, Fernanda. Não, talvez, Sara, essa questão, a gente não tem a previsibilidade, mas talvez essa resolução de colocar uma coroa de resina direta até durante o tratamento ortodôntico, a gente deixa essa coroa, infraoclusão que a gente diz, né? Sem a oclusão completa na arcada antagonista, para que não ocorra esse tipo de trauma oclusal até durante o tratamento ortodôntico, né? Se estabiliza toda a oclusão do paciente e durante esse período ele tem a questão estética e funcional, né? Então a gente consegue, então, reabilitar a paciente. A gente sabe que pode durar 2, 3, 5 anos esse elemento dentário, né? E daí, durante todo o tratamento ortodôntico, depois desse período, se avalia, então, uma outra opção reabilitadora para o caso, e conforme também ele vai estar daqui 2, 3 anos, quando acabar o tratamento ortodôntico. A gente sabe também que tratamento ortodôntico em paciente adulto, dependendo das opções e das necessidades de movimentação dentária, eles são mais demorados, né? Então, a gente tem esse período todo para saber como será o prognóstico desse dente dentro da oclusão da paciente. É uma outra opção também, né? Sim. Eu não quis dizer, tipo, que seria a opção que eu faria, mas como a gente trouxe várias possibilidades e logo vai sentar alguém assim na nossa cadeira, então eu realmente queria entender mais essa questão para poder entender também. O fato, assim, o fato que é incontestável, tá? O fato que é incontestável que qualquer procedimento restaurador que a gente fizer ali é algo arriscado. Isso é importantíssimo, né, ficar claro, porque pelo que vai sobrar de raiz, pela necessidade que se tem de fazer de coroa, de altura e tudo mais, né, qualquer procedimento restaurador ali vai ser de risco. Então, uma das ideias da resina era de diminuir o risco, tá? Então, é por isso que a gente está aqui trazendo, assim, alternativas, né, que são restauradoras, não necessariamente protéticas, tá? Claro que a gente tem o viés da prótese, né? A gente olha ali, a primeira coisa que a gente pensa é, vamos restabelecer, fazer aumento de coroa, fazer endo, colocar um pino núcleo e uma coroa, beleza, ótimo, né? Ou vamos tirar e colocar um implante, ótimo também, né? Mas
entre extrair e conservar, né, a gente tem que analisar o que é o mais interessante para o paciente, o que o paciente deseja, né, se o paciente tem ou não condições de investir no implante no momento, se ele tem ou não, se bem que se for gastar na endo, mais a parte periodontal, daqui a pouco valores não é o que está em jogo, tá? Mas o paciente não quer extrair a raiz, né? Então as alternativas restauradoras, como o objetivo da aula foi criar alternativas restauradoras, né? A ideia é essa. A alternativa restauradora mais radical seria implante, não tem dúvida nenhuma, tá? E as outras três seriam alternativas bem borderline, assim, bem de risco, tá? Bem de risco, que teria que ser muito discutida. Por que só para complementar, tá, Sabrina? Eu sei que daqui a pouco vai me dar um puxão de orelha aí. Não. Por que eu falo isso, tá? Falo isso porque eu acho que é possível, hoje em dia, com os materiais que a gente tem, né, com os adesivos, com as resinas, com tudo mais que a gente tem, eu acho que é possível, tá? Falo nisso também por uma certa experiência que eu já tive também, de casos, assim, bem críticos, né? E que a gente deu a oportunidade, vamos dizer assim, né, de manter aquela raiz e deu certo, né? Agora, se vai dar certo, eu não tenho certeza, mas também não tenho certeza que vai dar errado. Então, nesse momento, a gente pode discutir com o paciente e corrermos juntos esse risco. O paciente sabendo, olha, se der certo, todo mundo ganha. Se der errado, né, ninguém perde. Pessoal, que bom que tu entrou aí, eu só para te contextualizar, não sei se chegaste a ouvir as alternativas restauradoras ali, né? E uma delas eu coloquei uma eventual, uma possibilidade de uma reconstrução com pino núcleo, com pino de fibra de vidro, um núcleozinho de resina, e uma reconstrução com resina composta, tá? Então, foi uma das alternativas, as outras duas foram pino de fibra e coroa, tá? E a outra pino de metálico fundido e coroa. Então, eu abordei com eles os riscos, né, de fraturas, os riscos, porque é um pino núcleo curtinho para uma coroa longa, né? Uma série de coisas que eu coloquei para eles e talvez onde tem um pouquinho mais de discussão, que se pudesse nos ajudar nesse sentido seria ótimo, da questão dessa alternativa que eu coloquei de um pino de fibra, núcleo de resina e uma reconstrução com resina como uma tentativa, como uma das possibilidades. Caso contrário, extração e colocação de implante. Não, Braga, assim, eu preciso que eles entendam também que a gente, apesar de nós somos parceiros já de longa data em outras disciplinas, a gente não tem necessariamente que pensar da mesma maneira e que isso não gera nenhum conflito, seja pessoal ou acadêmico, né? Eu tenho, Braga, uma experiência do meu pós-graduação com prótese também, mas que é aquele início da prótese onde ela termina dentística e começa a prótese, né? Tenho para mim que vamos pegando as alternativas, né? É uma raiz curta, é uma raiz, agora não me lembro, 9 milímetros, se eu não me engano, 9 milímetros. Realmente, se a gente colocar um pino fundido ali dentro, deixa eu só refrasear, porque é importante isso. O caso inicia com uma raiz curta. Então, o paciente, ele já tem que entender dessa limitação para qualquer tratamento que venha a ser proposto. A limitação não está na técnica, e sim no substrato que é oferecido para a técnica, né? Seguidamente, a gente tenta fazer, de novo, eu sou o professor do parênteses, a gente tenta fazer assim, eu vou fazer um reparo aqui para esse paciente. Ontem mesmo aconteceu, eu fiz um reparo na semana passada, coloquei tudo muito claro para ele, dizendo que os limites da técnica, que ele deveria fazer uma coroa completa, não sei o quê. Caiu o reparo. E ele disse que caiu, puxa, primeira vez que ele foi mastigar depois de 10 dias. Claro que não é isso. O dente está em função, permanentemente em função, né? E aí ele questiona se a cola era boa, porque o outro colega fez do outro lado. Sim, mas o dente do outro lado era outro dente, era outra situação, a estrutura era diferente. Mas tudo isso minando um pouco aquela confiança que ele tem em ti.
E eu não sei se o objetivo final do cara é dizer assim, é que eu quero fazer de novo contigo, porque ele quer fazer de novo comigo, sem pagar, ou se ele acha que eu vou usar um material melhor. Né? Então, agora, voltando para o nosso caso, eu acredito que se tu colocar um pino fundido, né? Um pino metálico fundido, customizado, e que tu vai usar 2/3 da raiz, que é o padrão, né? 2/3 vão ser 6 milímetros. Ele vai ficar com uma coroa maior do que os 6 milímetros. Isso. Né? Ok. Desaconselhável, do ponto de vista protético acadêmico. Do ponto... Colocar um pino pré-fabricado, de vidro, de cerâmica ou de fibra de carbono, explorando um pouco mais o comprimento radicular, acreditando que aí a transmissão de força seja diferente, né? Mas eu não tenho a mesma adaptação. E apostar em cima desse pino uma coroa de cerâmica, eu acho que é arriscado demais. Porque a falha que poderá acontecer, ela não importa qual é o tipo de falha, mas ela vai ser a mesma falha que o pino fundido, ou seja, a perda do trabalho. Né? Então, se a decisão, no meu ponto de vista, for manter essa raiz, o paciente entendendo que pode, a qualquer momento, ter que perdê-la, eu preferiria investir numa reconstrução de resina. Porque toda perda será menor. Toda perda psicológica, toda perda financeira. Sim. Desculpa não, se... te agradeço. É que eu realmente não ouvi tudo, porque eu tenho cortes aqui no meu som e eu não... Daí eu vi a tua mensagem. Sim. Não, perfeito. Eu acho que até praticamente nós concordamos em tudo. Tudo isso foi abordado assim, né, dessa forma, do comprimento da raiz, dos riscos e tudo mais, né? Só um detalhezinho, assim, que quando, na eventualidade, em primeiro lugar, assim, todos esses procedimentos são de risco, tá? E os riscos maiores são nas coroas, né? Que a gente colocou isso para eles também, tá? Agora, no caso de colocação de pino de fibra, seja ele para reconstrução da resina, ou seja ele no caso de alguém optar por fazer um pino de fibra de vidro numa coroa, seria sim um pino, até comentei com eles, reembasado com resina, que seria um pino customizado, né? Ou seja, um pino que, além de uma pequena adesão, né? Porque a dentina radicular não é muito propícia para adesão, ele teria, então, um pouco de retenção mecânica também, que facilitaria um pouco. Então, tanto para a coroa como para a reconstrução com resina, né? Seria indicado, então, um pino customizado, embasado com resina, tá? Mas eu te agradeço muito, Eduardo, muito mesmo, porque complementou, vamos dizer assim, né? Embora quando tu falou que a gente pode divertir, no início eu pensei, lá vem bomba, né? Mas não, acho que nós falamos praticamente a mesma linguagem, tá? E nós fizemos essas alternativas de tratamento baseado nas respostas dos alunos, né? E chegamos à conclusão de que realmente colocar uma coroa ali seria algo muito arriscado, né? E que então a gente talvez teria uma tendência, veja bem, né? Se a decisão fosse manter a raiz, a tendência então, né, seria fazer uma reconstrução com resina, né? E até eu comentei com eles, né, assim, que a gente não tem certeza absoluta que isso vai dar certo, mas a gente também não tem certeza que não vai dar certo. Já as duas coroas é praticamente certo que a gente vai ter problema. Então, acho que mais ou menos a tua fala complementou e ratificou aquilo que eu havia dito. Tá? Muito obrigado. Sabrina, eu não sei se eu falei demais já, mas... Não, perfeito. Tem, só colocar um pouquinho mais, tem algumas colocações, algumas perguntas para fazer para vocês, né? Acho que eu vou fazer as minhas perguntas e depois a gente faz um pequeno intervalo e daí segue na nossa discussão. Independente de a gente fazer um procedimento na opção de extração,
e partir, então, para o implante, a gente, então, precisa de um provisório para esse paciente, né? A gente não vai extrair esse dente e colocar um implante imediato e precisa deixar ele com provisório. Ou extrair essa raiz, aguardar, porque tem uma lesão periapical, e aguardar, então, um período de cicatrização para depois colocar o implante, precisa de um provisório. Estamos pensando, né? Não, a gente não vai extrair, a gente vai manter, a gente conversou com o paciente, ele tem medo, receoso, ele não quer agora fazer nenhum tipo de cirurgia, ele quer tentar salvar a raiz. Ok, então a gente vai tentar salvar a raiz. Para isso a gente precisa o quê? A gente precisa fazer uma endodontia de boa qualidade, certo? Então a gente precisa fazer o tratamento odontológico. A gente consegue fazer um tratamento odontológico em uma sessão? Não sei. Uma outra pergunta que a gente precisa, então, conversar. A gente tem uma lesão periapical, né? Então, pensando na endo. Durante o tratamento odontológico, a gente precisa estar com esse conduto bem selado. A gente não pode ter nenhum tipo de provisório sobre essa raiz. Que provisório, então, durante a endo, a gente precisa opções de provisório para esse paciente. Então, também a gente precisa opções, assim como a extração e o implante, a opção de um provisório, manter a raiz, também a gente precisa de um provisório durante a endo, durante a confecção, né? Porque a gente vai fazer a endo, depois a gente tem um aumento de coroa para desenvolver. Então, a gente também tem que conversar sobre opções. Vai precisar aumento de coroa? Será que a gente tem alguma outra opção para evitar o aumento de coroa? Precisamos fazer mais algum exame para nos ajudar nesse diagnóstico? Então, é também uma outra coisa para a gente conversar, tá? Então, são esses aspectos que a gente, então, depois do intervalo, a gente vai retornar para a gente discutir com vocês, então, provisórios, né, e aumento de coroas, necessário ou não necessário? Temos outra opção, certo? Alguma pergunta ainda em relação ao que foi discutido até então? Alguma dúvida, pessoal? Ô, prof, assim, ó, lembrando que esse paciente, ele tem uma periodontite localizada, né? Sim. Teria que, então, tratar ele para, posteriormente, fazer um implante para reabilitar ele. Sim, é necessário que, pelo menos, a área cirúrgica, né, não esteja com gengivite, muito menos periodontite, tá? A gente tem esse controle, sim, a gente precisa fazer as raspagens antes da cirurgia do implante, deixar esse paciente em saúde, certo? Ele não pode estar com doença ativa, periodontal. Eu até coloquei isso daí no plano lá, e visando isso, prof, eu acho que seria válido, daí é uma pergunta que eu te faço, tentar esse pino que o professor Braga falou, eu acho que seria, no caso que ele tem já uma doença periodontal, o implante não teria mais risco de não, digamos, da doença dele, desse implante vir a falhar também? Não, a gente, tratando essa doença periodontal desse paciente, hoje a gente sabe com certeza, né, a gente tem um prognóstico bom de colocação de implantes em pacientes tratados periodontalmente. Então, pacientes que tiveram doença periodontal e que foram devidamente tratados, que receberam alta, eles estão aptos a fazer colocação de implantes e têm sucesso. O que diferentemente de um paciente não periodontal, um paciente que recebe implante e é periodontal, ele tem que ter uma manutenção bem criteriosa, né? Então, assim, porque a gente sabe que o implante, ele é mais suscetível a desenvolver periimplantite, né? Então, a progressão de doença periodontal num dente, num implante,
elas são diferentes. Existe uma progressão muito mais acelerada de doença periodontal nos implantes, tá? Mas isso não contraindica, né, a indicação de uma reabilitação com implantes em paciente que já teve periodontite, certo? A gente só precisa tratar esse paciente, colocar ele em saúde e fazer manutenções periodontais de acordo com aquele indivíduo. Uma coisa é ele ter um implante e todos os demais dentes, e um implante unitário com uma fixa. Outra coisa é um paciente que ele tem vários implantes, né, e uma reabilitação de várias próteses interligadas, que dificulta o acesso, com posições difíceis de acesso de higiene, né, então é uma outra situação de indivíduo, né. Os outros elementos dentários que ele tem, eles são girovertidos, eles são difíceis de acesso, ele tem uma dificuldade do biofilme histórica desse paciente, né, então a gente tem que fazer essas considerações na hora de indicar o implante, mas não contraindica, sim, a gente tem que colocar isso tudo para o paciente antes e fazer essas combinações de que, a partir da instalação do implante e a reabilitação dele, que ele começa a estar em função, ele então vai precisar dessas consultas de manutenção, conforme a necessidade dele, e quem vai estabelecer isso vai ser o profissional. Quando ele chegar na consulta, ele vai então, diante das condições que ele apresentar no exame periodontal, a gente vai estabelecer se ele vai retornar em 3, 4 ou 6 meses para essas consultas de manutenção. Bem importante a gente levantar essa questão, sim, Patrícia. Não sei se eu esclareci a tua dúvida. Esclareceu, muito obrigada. Tá? Então, o que tu acha, Braga, da gente, e pessoal, a gente fazer um intervalinho? Não, tranquilo, da minha parte, se não tem mais dúvidas, é tranquilo. Para a gente voltar e falar, então, dos provisórios, durante os planejamentos, pode ser? O que tu precisa aí? 10 minutinhos, 15, o que tu... Não, acho que 10 minutos tá bom, né? Já são quase 11 horas, acho. Tá. 10 minutos tá bom. Então tá, então agora são 15 para as 11, 10 minutinhos, pessoal, e a gente retorna, então, para a gente continuar conversando. Tá bem? Então tá bem.